Em um episódio anterior, teorizamos sobre a criatura da Alta República que consegue devorar a força de um indivíduo. E nas últimas comics, essa criatura foi revelada, chamada Leveler. Na comic, a criatura literalmente devora a conexão da força de uma Jedi, chamada Terec. E assim que Terec perde a sua conexão, é revelado que não há balanço na força, não há paz, há somente o medo. O mais interessante disso é que no fundo realmente existem as emoções. Nesse caso, o medo, independente da quantidade de treinamento um Jedi receber. O Jedi é literalmente dependente da força para conseguir colocar o medo e as outras emoções sob controle. O Código Jedi diz que não existe a ignorância, existe o conhecimento. Não existe paixão, existe a serenidade. Não existe o caos, existe a harmonia. Não existe a morte, existe a força. Esse código pode parecer lindo no papel, mas no segundo que um Jedi perde a sua conexão com a força, a única coisa que resta são as emoções. E isso demonstra também uma enorme hipocrisia da Ordem Jedi, a regra do apego emocional. Os Jedi são ensinados desde jovem a não fazerem conexões emocionais, não criar apego a nada e a ninguém. Pequeno Anakin Skywalker por pouco conseguiu entrar na Ordem Jedi devido à sua idade, que resultava em possíveis apegos emocionais. Yoda, no final, estava correto. O apego de Anakin, que começou em sua mãe Shmi Skywalker, foi transferido para o amor de sua vida, Padmé. Mas no final das contas, o maior apego que um Jedi cria em sua vida é o apego e a dependência pela força. E a gente viu como sem a força resta somente o medo. O Código Jedi diz que sem a força há somente a morte. Sem a força, o Jedi não é ninguém. Essa hipocrisia Jedi foi um dos maiores motivos pela queda de Anakin. O livro Skywalker, A Family at War, Família em Guerra, diz o seguinte: ele rejeitou seu código estrito e violou seus protocolos repetidas vezes em nome da justiça e do seu desejo, mas ele não era forte o suficiente para tomar uma posição e ir embora. A Ordem Jedi tinha sido a sua vida. Os Jedi o libertaram da escravidão e ofereceu-lhe um lar. Apesar de todos os motivos que ele tinha para seguir Ahsoka, abandonar os Jedi parecia algo terrível. Ele devia muito a eles. A falta de percepção Jedi de ver que o apego é essencial para um ser vivo resultou na queda de Anakin. Anakin não caiu para o lado sombrio simplesmente porque se apaixonou por alguém. Anakin caiu porque estava dividido emocionalmente pelo seu apego pela Ordem Jedi e por Padmé. Para a maioria dos Jedi, o apego pela força pode ser suficiente, mas para Anakin, devido à sua idade, não era. O que ele precisava era de apego emocional com outro ser vivo. Mas a parte mais interessante é como a Alta República revela que o completo desapego é impossível para um ser vivo. Até mesmo o Jedi mais devoto e estrito, no final das contas, cria um apego e dependência com as regras espirituais da Ordem Jedi e a força. Mas deixe a sua opinião sobre as regras do apego da Ordem Jedi abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não seja devoto, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.